E aí, galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou Feline, professora de filosofia, e agora vou começar uma série com vocês de resolução de questões Enem. Até porque uma das melhores formas de a gente estudar para o Enem é resolvendo questões antigas, é desenvolvendo algumas estratégias de resolução. Afinal de contas, o Enem vai cobrar bastante, né, da sua inteligência, do que você estudou, mas também de como que você preparou, se preparou, né, estrategicamente falando. Então, uma das melhores formas é você fazendo questões antigas, e nós iniciamos com uma questão do Enem 2017, que fala sobre a filosofia socrática. Sócrates é o pai da filosofia ocidental, ele tem uma importância muito grande enquanto divisor de águas na história da filosofia. Aquilo que a gente vai dizer que é, de certo modo, anterior a Sócrates seria a filosofia pré-socrática, a cosmologia, a investigação sobre o cosmos, né? E a partir do Sócrates, a gente tem interpretações mais antropológicas acerca das questões, então, filosóficas, que vão influenciar diversos filósofos posteriores. Lembrando que a filosofia antiga é um dos períodos filosóficos que mais aparece no Enem. Então, para você ter sucesso aí no seu Enem, faça bastante questões de filosofia antiga, especificamente questões que falem sobre filosofia socrática. Outro detalhe importante sobre a filosofia no Enem é que eu percebo que das humanidades a filosofia é mais conteudista no Enem. Então a gente sempre tem que saber alguns macetezinhos, algumas coisas assim que são principais, né, de principais teorias, de defesa desses filósofos, por exemplo, para poder responder. Nem sempre é pura interpretação, até porque nem sempre os textos filosóficos são facilmente entendíveis, né, pessoal? Então, nesse sentido que vai exigir um pouquinho que a gente consiga lembrar de alguns conteúdos que a gente já teve em aula de filosofia, ou de alguns vídeos que você já viu aqui no canal. Bom, então, para a gente começar, como é que eu resolvo, né, uma questão do Enem? Eu tenho aqui essa questão, né, como eu falei, de 2017, é um texto de comentador, então não é um texto de filósofo. Se é uma questão sobre Sócrates, muito provavelmente ou vai ser escrita por Platão, texto, né, ou então por Xenofonte, porque o Sócrates nada escreveu, né? Então, aqui a gente tem, no caso, né, um texto de comentador. Eu costumo dizer que texto de comentador é sempre mais claro para a gente, né, ou melhor, para o pessoal que normalmente não estudou filosofia, né, ou que não tem uma profundidade em texto filosófico, uma aptidão para ler o texto filosófico, assim, enfim, não está acostumado, acaba tendo mais facilidade quando conhece, né, ali através de comentadores. Então, normalmente, quando você vê que é um comentador, você pode ficar um pouco mais seguro com relação ao texto ser mais tranquilo de se entender. Aí, depois de ver quem escreveu o texto, eu passo aqui ao enunciado que diz o seguinte: o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na, olha, aqui está fazendo referência ao texto, e como a gente já sabe também que esse texto é de comentador, então talvez seja interessante realmente ler o texto para resolver a questão. Eu, particularmente, acho sempre mais interessante ainda quando você já vai para as alternativas e já vai eliminando aquilo que você vê que não tem nada a ver com o modo de vida socrático, que não tem nada a ver com o Sócrates especificamente, né? Mas nesse caso aqui, para a resolução, eu vou estar primeiro lendo o texto e depois indo às alternativas. O texto diz o seguinte: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. E, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático que se baseava na a contemplação da tradição mítica. Bom, a gente sabe que anteriormente a filosofia, a forma de explicar as coisas era através da mitologia. A partir do momento que a gente tem a filosofia, a gente já tem um rompimento, mesmo que seja um rompimento gradual, mas é um rompimento com a mitologia. Então não é uma contemplação da tradição mítica. B, sustentação do método dialético. Já falamos sobre essa alternativa. A C diz relativização do saber verdadeiro. A D, valorização da argumentação retórica. A C e a D eu também vou comentar agora no finalzinho dessa resolução. E a E diz investigação dos fundamentos da natureza. A E não vai estar correta e ela faz referência à filosofia dos pré-socráticos, a cosmologia, né? Que vão buscar na physis, vão buscar na natureza, o elemento fundador do cosmos, a arqué, certo? Agora, com relação a B.
a C e a D, a gente vai ter aquela grande disputa da história da filosofia antiga, que é entre Sócrates e os sofistas. Na C e na D, a gente tem características do movimento sofista. Por quê? Porque a C está falando de relativização do saber verdadeiro. O sofista, ele relativiza o saber. Ele acredita que a moralidade é fruto do costume, é fruto de coisas que são variáveis, né? Então, vem por conveniência. Varia de lugar para lugar, de época para época, de outros aspectos, né, que vão fundar essa moralidade, por exemplo. Já a D fala de valorização da argumentação retórica, e retórica também é característica dos sofistas, porque a retórica é a arte de bem argumentar. Então é muito mais uma preocupação com a persuasão do que necessariamente de atingir o saber verdadeiro. Já a resposta correta, então, a essa questão é a letra B, que diz sustentação. Desculpa ser ali direto, né? Sustentação no método dialético, porque a dialética é o método socrático, né? É aquele método de perguntas e respostas, é aquele método de refutação, é aquele método do questionamento, da ironia, que façam que os indivíduos cheguem cada vez mais perto da verdade que está dentro de si, né? Afinal de contas, isso que é a maiêutica, o parto das ideias, mas principalmente de tentar se livrar daquele conhecimento que é puramente aparente, que é mera opinião e que não tem um fundamento certo e seguro. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessa resolução. Acompanhe que a gente tem uma série com muito mais resoluções de exercícios Enem por aqui. Um super beijo e até uma próxima.